temática que a gente vai trabalhar hoje, né, da educação das pessoas idosas como um pilar do envelhecimento digno, ativo e saudável, né? A minha aproximação com essa temática faz parte da minha experiência na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, né? E aí, para situar vocês rapidinho, eu sou assistente social, eu sou servidora do IFRN e estou há 2 anos e meio à disposição dessa secretaria, que é uma secretaria que funciona lá no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que fica em Brasília. Mas aí eu venho desenvolvendo minhas atividades em regime de teletrabalho e acompanhando algumas atividades que acontecem aqui também no Rio Grande do Norte, que são realizadas através de uma parceria com o governo do estado do Rio Grande do Norte, com o próprio IFRN e com a UFRN. São programas e projetos. Um dos projetos que eu tenho acompanhado mais de perto é o projeto Educação para Toda a Vida, né, que são ações voltadas para as pessoas idosas e para parte das discussões que a gente vem trazer aqui, são fundamentadas nas discussões que têm ocorrido dentro do projeto e também das ações que a Secretaria desenvolve a nível nacional. Eu vou pedir o apoio do Paulo para passar o slide, a gente vai ficar indo e voltando com isso, mas tudo bem. Pode passar, por favor, Paulo, eu agradeço. E aí, não passou. Agora sim. Então, pessoal, antes de iniciar a nossa proposta de minicurso, né, que eu gosto mais da ideia de diálogo mesmo, de construção coletiva, eu gostaria de, primeiro, agradecer essa oportunidade, né, da gente estar conversando e discutindo uma temática que é tão importante, dado os dados de envelhecimento no Brasil, mas antes de tudo, eu gostaria de reconhecer o trabalho, né, que vem sendo desenvolvido por cada um e cada uma de vocês em sala de aula. Né, falar da educação das pessoas idosas antes de mais nada, a gente reconhecer que esse trabalho já acontece, se efetiva em cada escola, em cada esforço que é realizado pelos professores e professoras, né, aqui em Natal e no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo. Né, e a gente sabe que muitas vezes, e na realidade, a educação de jovens e adultos, a EJA, ela não tem um reconhecimento político, né, necessário e importante, né, então eu gostaria de ressaltar que falar da educação das pessoas idosas é colocar no centro e no cerne o trabalho que é desenvolvido por cada uma de vocês. Pode passar, por favor, tá? E para além disso também, eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, a importância da gente trabalhar essa temática, né, a temática da educação das pessoas idosas, porque como nós já colocamos no título, né, a educação hoje, ela assume um pilar significativo do envelhecimento ativo e saudável. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca pelo menos 4 pilares para o envelhecimento ativo e saudável. E quando a gente fala no Brasil, na realidade brasileira, a gente tem que falar em dignidade também, né, dada as situações de desigualdades sociais que a gente tem no Brasil. Então, a gente coloca a educação como pilar da cidade. Em que sentido? Então, a OMS, ela traz 4 pilares, que seria a saúde, né, a segurança, né, a participação social e a educação. E a educação, ela assume uma característica que vai reverberar nessas 3 outras dimensões, nesses outros pilares, porque através da educação a gente possibilita o acesso ao conhecimento dos direitos sociais, né, a própria participação de grupos, né, que vem minimizar as situações de isolamento social. Então, agradeço bastante por esse espaço e pela essa oportunidade e pelo trabalho que vocês têm feito e têm desenvolvido, que é um trabalho brilhante, que a gente tem visto vários frutos, e até recentemente saiu em entrevista, né, aqui em rede local. Então, agradecer e enaltecer o trabalho que vocês já desenvolvem. Então, as construções que eu venho trazer aqui é para a gente poder somar esforços,
para que a gente venha cada vez mais fortalecer a educação para as pessoas idosas e garantir esse direito que já é prescrito na própria Constituição Federal. Como proposta do minicurso, né, a gente tem como objetivo central abordar a educação das pessoas idosas como direito fundamental, né, e como já foi dito, como um pilar do envelhecimento digno, ativo e saudável, né. Para isso, a gente traz alguns dados do envelhecimento do Brasil, e também, a partir desses dados do envelhecimento, a gente resgata a diversidade da velhice, né, considerando que o nosso Brasil ele é diverso, né, e é permeado por diversas desigualdades, sejam elas, né, de local de moradia, de gênero, de raça, né, por condição socioeconômica e tantos outros critérios, né, que nos colocam nessas condições de diversidade. Para além disso, também a gente traz algumas discussões no que concerne ao principal fundamento teórico-metodológico para se trabalhar com a educação das pessoas idosas, né, que é a educação popular, e a partir daí a gente resgata que esse modelo de educação, ele tem por base, né, o acolhimento, a inclusão e o compromisso com a garantia de direitos sociais. Pode passar, por favor. E aí, diante desses objetivos, a gente estruturou o minicurso em 6 itens, né? A gente não vai ter condições de trabalhar todos eles de forma esmiuçada, mas são ideias iniciais, né? E que vocês podem ficar à vontade para tanto interagir no chat ou levantar a mão para fazer alguma colocação. Então, eu gostaria que esse espaço fosse um espaço realmente de construção coletiva, né? Então, como eu já havia dito, a gente vai trazer alguns dados do envelhecimento. Esses dados, ao invés de estar aqui apresentando gráficos e slides, eu trouxe um pequeno vídeo do IBGE, que tem 3 minutos, eu espero que funcione bem o áudio, mas se não funcionar, eu posso comentar rapidamente sobre o vídeo, e essa apresentação vai estar disponível para que vocês acessem em outro momento, ou visualizem esses dados de forma mais tranquila. Então, a gente traz esses dados sobre envelhecimento, né, e também de escolarização no Brasil. Para a partir daí a gente discutir sobre o idadismo e esse idadismo no espaço educacional. Como terceiro ponto, a gente traz um referencial teórico, metodológico, para a oferta da educação das pessoas idosas, como eu já anunciei a partir de Paulo Freire, né? Nós trazemos também alguns exemplos práticos de como trabalhar com a educação das pessoas idosas. Como eu já disse, esses exemplos estão postos e vocês mesmos já trabalham e já desenvolvem em sala de aula. Eu penso até que a gente poderia ter um momento de uma amostra para apresentação desses trabalhos e dessas experiências que vocês já têm, né? E como quinto item, nós evidenciamos a rede de defesa e proteção dos direitos da pessoa idosa como suporte para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem que, porventura, venham surgir no processo educativo. E, por fim, nós trazemos algumas considerações, né, e algumas questões de debate para permear a nossa discussão. Por gentileza, Paulo, pode passar. E aqui a gente vai ver esse vídeo, que é um vídeo curto, um vídeo de 3 minutos, né, com esses dados de envelhecimento. Enquanto a gente assiste o vídeo, que eu espero que funcione direitinho o áudio, eu peço para que vocês possam refletir um pouquinho, né, como esses dados de envelhecimento no Brasil, eles vêm incidir e vêm trazer desafios para a política de educação, para a gente pensar juntos, tá bem? Então, enquanto nós vamos acompanhar os dados do envelhecimento da população brasileira, vamos aproveitar e pensar e refletir um pouquinho sobre como esses dados vêm interferir e incidir na política de educação. Por favor, Paulo, pode... Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje vamos falar sobre uma transformação significativa revelada pelo Censo 2022, o envelhecimento da população brasileira.
Em 2022, as pessoas com 60 anos ou mais ultrapassaram os 15% da população do país, chegando a mais de 32 milhões de pessoas. Esse grupo cresceu 56% desde o censo 2010. Esses números refletem uma mudança demográfica importante, alinhada às tendências globais de envelhecimento da população. Se você já conhece o nosso vídeo sobre a pirâmide etária, sabe que esse tipo de gráfico nos permite fazer uma espécie de viagem no tempo, não é mesmo? Vamos voltar a 1940 e observar como era a distribuição das pessoas que moravam no Brasil? Veja como tínhamos uma estrutura etária bem semelhante a uma pirâmide, com uma base mais larga, representando um alto percentual de crianças, que vai se estreitando em direção ao topo, o que demonstra um baixo percentual de idosos. Com o passar das décadas, a base da nossa pirâmide etária foi se estreitando aos poucos. Avançando nas décadas até chegarmos a 2022, podemos ver que a porcentagem da população acima de 60 anos de idade aumentou para 15,8%, enquanto a de crianças de até 14 anos ficou em 19,8%. Essas mudanças são resultado de fatores como a redução da fecundidade e a maior longevidade da população brasileira, ou seja, estão nascendo menos crianças no país e os brasileiros têm vivido cada vez mais tempo. Mas o envelhecimento da população não ocorre da mesma forma em todas as regiões. A região norte, por exemplo, é a mais jovem, com 25,2% da população formada por crianças de até 14 anos. Já as regiões Sudeste e Sul têm estruturas mais envelhecidas, com cerca de 18% da população composta por pessoas com 60 anos ou mais. Quanto às unidades da federação, encontramos em Roraima quase 30% da população com até 14 anos de idade. Já o estado do Rio Grande do Sul é o que tem o maior percentual de pessoas com 60 anos ou mais, 20%. E os dados do censo não param por aí não, viu? Além dessas informações sobre o país, as regiões e os estados, o IBGE já divulgou a estrutura etária de cada um dos municípios desse Brasilzão. O maior percentual de residentes com até 14 anos de idade foi encontrado em Uiramutã, no estado de Roraima. Bem mais ao sul, no município gaúcho de Coqueiro Baixo, encontramos a maior proporção de pessoas acima dos 60 anos de idade. Quer saber quais são os dados aí na sua cidade? Pesquise por ela em cidades.ibge.gov.br. Depois, basta você acessar o menu de pesquisas e escolher ali o Censo 2022 para conferir essas e outras informações já divulgadas sobre o seu município. E você que chegou até aqui, conta pra gente nos comentários de onde você é e o que mais você quer saber sobre os dados do Censo 2022. Aproveita também para curtir e compartilhar. E continue acompanhando o IBGE Explica para saber cada vez mais sobre o... Pronto, pessoal. A gente trouxe esse vídeo aqui, né, para a gente pensar um pouquinho, né, nesse processo que a gente chama de acelerado envelhecimento. Há quem diga que o Brasil está envelhecido, mas o Brasil já é considerado um país envelhecido, né? Diz que o Brasil está envelhecendo, mas nós já somos considerados um país envelhecido, né? Já chegamos à marca de quase 16% da população brasileira acima dos 60 anos, e aí a gente viu aí no vídeo que a pirâmide ela está se invertendo, né? Então, enquanto a gente tinha um número de crianças e adolescentes maior, a gente agora tem essa inversão no número de pessoas idosas em relação ao número de crianças até 14 anos, crianças e adolescentes. Então, assim, a partir desses dados, né, desse processo de envelhecimento do Brasil, né, a gente percebe também que esse cenário que se desenha, ele não é um cenário linear, né? Há regiões do país em que com um processo de envelhecimento mais acelerado, né, enquanto outros com dados ainda menos abrangentes de pessoas idosas. Aqui no próprio Rio Grande do Norte, a gente percebe, ao olhar os dados lá no IBGE, naquele link que foi anunciado aqui, que a região com maior concentração de número de pessoas idosas se concentra na região do Seridó, né, Jardim do Seridó,
é o município com uma população, com a quantidade de pessoas idosas maior. E, assim, a própria condição, né, socioeconômica do município, a estrutura e a forma, né, ao longo da vida da pessoa influencia diretamente, que são as condições materiais para a existência daquela comunidade. Então, assim, a partir desses dados, a gente percebe também um cenário, né, de desigualdades históricas do próprio processo de envelhecimento. A região norte, as pessoas têm tido o menor acesso ao direito de envelhecer, né, dadas as condições geográficas e o próprio acesso às políticas públicas, né. A região sul, né, é uma região em que a gente tem maior longevidade, né, as pessoas estão chegando a ter uma idade mais avançada, com condições mais favoráveis nesse processo de envelhecimento do que a região norte e região nordeste. E para além dessas condições materiais, né, uma condição que se evidencia, né, nesse processo de envelhecimento e que reverbera diretamente na política de educação, as desigualdades educacionais. Quando a gente olha os dados nacionais sobre a não escolarização no Brasil, a gente vai perceber, e esse gráfico tenta ilustrar isso, que o número de pessoas que não tiveram acesso à escolarização se concentra justamente no público acima dos 60 anos, né, que a gente tem aí mais de 5 milhões de brasileiros, né, que não frequentaram a escola, não tiveram acesso nesse processo de escrita e leitura. Pode passar, por favor. E aí, a partir desses dados, eu gostaria de refletir com vocês, e se possível, vocês interagissem no chat, né, como esses dados do envelhecimento, eles impactam a política de educação, né, e mais do que isso, como é que nós, né, como é que a política de educação, ela vai se direcionar para enfrentar esse não acesso à escolarização das pessoas idosas. Então, é uma palavra ou expressão, se vocês quiserem, e ficarem à vontade para interagirem no chat. Por favor, pode passar novamente, Paulo. E aí, a partir desses dados, né, a gente percebe o seguinte, que já é óbvio, né, a própria situação do envelhecimento populacional, ele desloca a educação da lógica etária, daquela lógica, né, que considera o espaço educacional próprio para crianças e adolescentes e jovens, e coloca, né, evidencia a lógica do direito ao longo da vida, né, que já é algo que está garantido na Constituição, na própria LDB, no Estatuto da Pessoa Idosa, nos documentos internacionais da própria Unesco, né? Mas, assim, isso deixa ainda mais claro de que é necessário que o Estado passe a implementar ações no campo educacional voltado para as pessoas idosas, nas diversas etapas educacionais, tanto do ponto de vista, pensando nos dados aí, de termos mais de 5 milhões de brasileiros não escolarizados acima dos 60 anos, né? E aí a alfabetização entra como algo necessário, né? Mas mais do que a oferta na EJA, pensar também na oferta educacional nas diversas etapas, até o ensino superior. Então, pensar e olhar os dados reforça ainda mais essa lógica do direito ao longo da vida. E aí, os organismos internacionais, como eu já citei, a própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que quanto mais as sociedades envelhecem, né, estão em processo de envelhecimento acelerado, mais precisa investir em participação, autonomia e aprendizagem contínua. E esses processos educacionais a gente tem que considerar, e principalmente para o público idoso, ele tem que ultrapassar a sala de aula, os espaços escolares, né? A gente tem que pensar também em espaços nos diversos centros de convivência, nas associações, né, nos sindicatos,
nos diversos espaços em que a pessoa idosa possa estar inserida, mas não desvinculando a escola, a sala de aula, como um espaço, um locus necessário e privilegiado para acesso às ações educacionais. E aí a Unesco, ela também reforça e coloca a educação ao longo da vida como uma condição para a inclusão social em contexto de transição demográfica acelerada. E quando a Unesco ela traz isso, eu mando aqui liberar o acesso de algumas pessoas, porque eu troquei de computador com o Paulo, e aí só um instantinho, mas quando a Unesco ela coloca essa perspectiva da inclusão social a partir da educação, ela fala de um contexto internacional. Quando a gente olha para a realidade brasileira, né, marcada por tantas desigualdades e, sobretudo, pensando nesses dados de não escolarização, aí é que essa necessidade ela se configura de forma mais emergente e necessária, né? Então, a gente precisa cada vez mais evidenciar a educação das pessoas idosas como um direito claro e explícito nos documentos oficiais e na própria conjuntura que se desenha, né, de envelhecimento acelerado. Pode passar, Paulo, por favor. Não consegui aceitar, não, tá só... Me desculpem, pessoal. Estou apanhando aqui, tem hora para poder... Só um instantinho. Foi, mas vai dar certo. Não consegui, Paulo. Você quer vir aqui tentar? Já tentei. Pronto. Diante dessas discussões iniciais, pessoal, a gente também vem apresentar para vocês e discutir que, muito embora a gente coloque a educação, né, no espaço escolar, como um espaço e um locus privilegiado, né, para a execução das ações educacionais para as pessoas idosas, né, a gente há de considerar também que esse espaço educacional, ele também, como reflete a própria sociedade, ele também vem permeado de ações idadistas, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho no idadismo, algumas pessoas chamam de etarismo ou ageísmo, né, que é essa configuração do preconceito, né, por questões de idade, né, e que se volta principalmente para as pessoas mais velhas. Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês, para a gente refletir juntos, né, que práticas idadistas aparecem no cotidiano escolar. E como educadoras, podemos enfrentá-las a partir das nossas práticas pedagógicas, né? Se vocês quiserem interagir também no chat, pode ficar à vontade, mas que práticas idadistas a gente geralmente enxerga e consegue perceber no cotidiano escolar, né? Eu ressalto para vocês que em muitos momentos a gente se depara com essas situações, até noticiadas, né, nos jornais, em situações das próprias redes sociais, mas quando a gente vê uma pessoa idosa, né, num determinado espaço escolar, como é que a gente enxerga essa pessoa? A gente enxerga como um potencial a ser desenvolvido, ou a gente olha à primeira vista e enxerga com certa dificuldade para que esse processo educacional aconteça, né? Então, a gente precisa se reconhecer nesse processo para poder enfrentar e fazer essas escolhas pedagógicas que venham, né, colocar e potencializar, né, o acesso e a aprendizagem das pessoas idosas. Pode passar, por favor. E aí, como referencial teórico, metodológico, até para enfrentamento das ações idadistas, né, da visão de que
há limitações, né, da visão de que é preciso, ou utiliza-se o mesmo repertório metodológico e curricular para as pessoas idosas. A gente apresenta como um referencial teórico metodológico o referencial prescrito, né, e fundamentado na pedagogia de Paulo Freire, na educação popular. E essa discussão, ela vem sendo fortemente evidenciada lá na secretaria que eu trabalho, né, de que a educação popular é um caminho importante e necessário para a gente trabalhar na educação das pessoas idosas. Eu acredito que muito de vocês já tem desenvolvido esse trabalho, né, baseado na educação popular. De que forma? Pode passar, Paulo, por favor. Justamente colocando a educação, né, a serviço de um projeto de humanização e transformação social, né, e colocando a educação na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e igualitária e em relação à educação das pessoas idosas, que possa promover uma velhice digna e ativa e saudável. Né? Então, a gente parte do pressuposto que a educação ela é um direito, ela está evidenciada nos documentos oficiais como um direito que é desde o momento que a gente nasce, né, durante toda a vida, ao longo da vida, né, e aí essa se fundamenta em práticas educativas que partem da realidade do estudante, da estudante, configurando a partir de vivências e necessidades das pessoas idosas que são atendidas. Eu acredito que muitos de vocês, ao se deparar nesse processo de educação de jovens e adultos, a gente até coloca que a sigla, e tem definido que a sigla deveria ser EJAI ou EJAP, né, para evidenciar essa etapa da vida, né, até porque quando a gente pensa nos dados de não escolarização, o maior percentual de pessoas não escolarizadas são pessoas idosas, e a própria sigla EJA, ela não contempla essa etapa da vida, né, só a educação de jovens e adultos. Então, a gente precisa considerar a velhice como uma etapa específica e única, né, e considerar também as necessidades desse público, né. Então, assim, o que é que essas pessoas desejam nesse processo de ensino-aprendizagem? Muitas vezes, essa pessoa chega lá porque tem a vontade de aprender a usar um aparelho celular, para poder ter mais autonomia na hora de ir a um banco, né, sacar seu próprio dinheiro, ou poder acessar os seus direitos sociais, o próprio acesso ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, ou para poder chegar em determinados espaços e fazer a leitura, né, das placas, né, a própria leitura de uma bula de medicamento, né, de uma receita prescrita pelo médico, e por aí vai. Então, a gente parte desse referencial teórico, né, que foi construído por Paulo Freire, para reconhecer quem são essas pessoas, quais são as suas necessidades, para construir a nossa prática pedagógica voltada ao atendimento dessas necessidades, né? E aí, evidencia-se também que esses conteúdos que são ministrados, eles devem contribuir para o empoderamento e autonomia, né, das pessoas idosas, caminhando justamente para essa construção de uma velhice mais digna, ativa e saudável. Então, pessoal, há várias pesquisas que demonstram que até o próprio processo de aprendizagem, ele nos coloca, né, numa condição de se distanciar do processo de Alzheimer, né, também de ter mais autonomia. Né, as pessoas que tiveram um acesso, né, à escolarização, quanto mais as pessoas têm acesso à escolarização, mais elas têm autonomia, mais elas têm uma vida mais digna e ativa também durante a sua velhice. Pode passar, por favor. E aí, é necessário também considerar que o próprio Estatuto da Pessoa Idosa coloca essa necessidade de adequação curricular como uma obrigação das instituições, né? Está lá prescrito no artigo 21 e 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, dizendo o seguinte, que o poder público
criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação e deverá adequar currículos, metodologias, material didático, e também na construção desses currículos é necessário que tenhamos conteúdos voltados ao próprio processo de envelhecimento e ao respeito e à valorização da pessoa idosa, né? Buscando justamente eliminar o preconceito e produzir conhecimento sobre a matéria. Então, assim, nas diversas atividades que você já tem feito, né, você já tem caminhado nessa linha, e eu tenho certeza que muita experiência que vocês têm construído, cada um que está aqui, eu vi algumas pessoas comentando no chat que é muito gratificante trabalhar com a pessoa idosa, teria muitos elementos para pontuarem nesse sentido da educação popular, né, de como se trabalhar, como partir das necessidades que são colocadas por essas pessoas. Né. Muitas vezes eu falo de um local, quando eu acompanhei algumas turmas de EJA, lá no IFRN, nas turmas do PROEJA, do IFRN, lá do campus Natal, Zona Norte, que a gente via algumas pessoas nos cursos de técnico de comércio, ou de eletrotécnica, ou de informática, e muitas vezes se colocava, até por parte de alguns professores, não eram todos, de que aquele curso não era adequado para a pessoa, porque a pessoa não tinha interesse de aprender, e muitas vezes aquela pessoa vinha com conhecimento já de vida, né, relacionado àquela temática, e conseguir ali desenvolver e aprender e agregar muito, até para o restante da turma, né, porque a gente tem um público diverso. Temos um público diverso na EJA, no PROEJA, né, que é a educação profissional integrada à educação de jovens e adultos. Então, assim, certamente, muito trabalho que vocês já fazem, já caminha nessa linha de adequação, né, de compreensão e de partir da vivência das pessoas idosas. Pode passar, Paulo, por favor. E aí a gente tenta trazer alguns exemplos práticos de como trabalhar com as pessoas idosas. Repito, se a gente fosse fazer uma amostra, né, sobre experiências, certamente vocês nos trariam muitas experiências que caminham nessa lógica, né, da educação popular e de utilização da metodologia ativa. E aí a gente colocou como uma reflexão, né, em uma palavra ou expressão, como é que a gente tem trabalhado com a educação das pessoas idosas, né, e é para a gente pensar e agregar aí ao uso das metodologias ativas. Lá na secretaria a gente tem levantado algumas metodologias, algumas até escritas e criadas por educadores aqui do Rio Grande do Norte, né, como artesanário, que foi criado pela assistente social Paula Érica, a tenda do conto, que é bem conhecida também, a própria utilização da sala de aula invertida, né, a pedagogia dos projetos, né, a arte de se trabalhar com projetos, né, com as cartas, né, eu pude acompanhar também o trabalho lá no PROEJA também, da professora Ivoneide Bezerra, que ela é professora da área de língua portuguesa, e ela trabalhava muito a construção de escrita, de trabalhar nos grupos, né, problemáticas do próprio bairro, né, e construindo textos para ser publicados em jornais locais. Então, assim, há uma diversidade de metodologias, né, nessa perspectiva da metodologia ativa, que pode ser utilizada para trabalhar com esse público, e é muito satisfatório, né, porque as pessoas adoram, elas se veem parte do processo, a própria sala de aula invertida, né, a participação em projetos sociais, né, a própria construção da afetividade e da colaboração dentro dos grupos. Então, trabalhar com a educação das pessoas idosas, elas colocar a pessoa idosa, né, no centro do processo educacional. Então, por isso que nós temos evidenciado a educação popular como uma ferramenta importante e como um fundamento necessário e fundamental para trabalhar com esse público. Pode passar, Paulo, por favor.
E aí, aqui eu trago a gente vai assistir só o iniciozinho do vídeo, mas para situar vocês, há um educador popular, que é chamado de Wellington, mas na verdade o conhecem como Nininho, e ele tem uma página no Instagram que ele publica diariamente atividades que ele desenvolve com as pessoas idosas, e é um trabalho bem interessante, né? Como eu disse, eu acredito muito que muitos de vocês aqui desenvolvem trabalhos semelhantes, e se a gente pudesse ter um canal ou um espaço, né, para compartilhamento dessas atividades, isso seria bem interessante. Mas eu trouxe um exemplo desse educador popular, que é lá do interior da Bahia, lá de Monte Santo. Ele chegou a viralizar o ano passado, talvez alguns de vocês já tenham visto, justamente com esse trabalho que ele desenvolve, né, com as pessoas idosas lá no interior da Bahia. A gente vai assistir só o iniciozinho, porque depois ele faz uma entrevista, só um exemplo de uma atividade que ele desenvolve. Pronto, só era esse pedacinho mesmo. Eu gostaria de ter trazido mais, mas eu vi que os vídeos que ele posta estão no Instagram, e aí não consegui copiar o link, nem baixar o vídeo para poder trazer aqui para vocês. Mas, assim, e se vocês tiverem interesse também, é só colocar Nininho ou Wellington, educador popular. Eu posso até disponibilizar depois o link para que a equipe possa compartilhar com vocês, mas as atividades e as ações que o Nininho desenvolve lá como educador popular, ele constrói justamente um ambiente acolhedor, né? Dá para a gente ver na interação, trabalha com música, com jogos, né? É uma experiência conectada também à experiência de vida daquelas pessoas, ele traz diálogos com esse público, o próprio interesse de alguns em aprender a ler para poder ler a Bíblia, né? A gente tem uma foto aqui dessa senhora. Então, ele traz justamente um processo de aprendizagem conectado com as experiências de vida desse público, né? Também evidenciamos a importância da gente ter materiais acessíveis, interativos, né? É uma troca no processo educacional, valorizando cada progresso, fortalecendo a autonomia e a autoestima. A gente vê alguns vídeos em que ele ressalta o tempo todo, parabeniza, né? Então, assim, há uma construção baseada nos próprios interesses dessas pessoas, né? Construindo a partir de vínculos, né? Ele é extremamente conhecido dentro da comunidade. E aí a gente pensar também que a escola, né, ela é isso, né? O próprio processo educacional é de construção de vínculo. Não dá para a gente pensar, né, na educação, seja ele qualquer público for, sem essa interação direta, né? Sem a pessoa, o estudante, como protagonista principal. E ainda mais nesse público que a gente trabalha, que é o público da pessoa idosa. Pode passar, por favor, Paulo. E aí, pessoal, diante do que a gente já apresentou, nós também temos construído, né, a necessidade de que, a partir das dificuldades que venham surgir no processo de aprendizagem, né, do próprio acesso dessas pessoas à educação, a gente precisa reconhecer, né, que o trabalho pedagógico ele não pode acontecer de forma solitária. No projeto que eu falei para vocês, no projeto Educação para Toda a Vida, e a lógica que a gente vem tentando construir nacionalmente, né, para a oferta da educação das pessoas idosas, a gente considera que é importante e necessário a gente envolver outros atores no processo educacional. Na própria instituição que eu trabalho, né, que é o IFRN, a gente tem uma equipe de profissionais que dão suporte, né, à equipe pedagógica, né, que são assistentes sociais, psicólogos, a equipe de saúde, e é esse modelo de educação que a gente precisa levar
para todas as esferas, né, seja municipal, estadual ou federal. Né, já há um tempo que vem uma luta sendo encampada, né, por assistentes sociais e psicólogos para a gente garantir esses profissionais na educação. E quando a gente pensa no público idoso, né, quando a gente pensa nas pessoas idosas, né, e a depender da mobilidade que a pessoa tem, ou da necessidade, às vezes, até do próprio acesso, de um problema de vista, de não ter acesso a um óculos de grau, por exemplo, isso pode se constituir como uma barreira no processo de ensino-aprendizagem. Precisa, né, ultrapassar essas barreiras envolvendo outros atores educacionais. Pode passar, Paulo, por favor. E aí a gente tem esse desenho, né, colocando a educação das pessoas idosas no centro, né, envolvendo os profissionais de educação, os profissionais de saúde, da assistência social, os familiares e cuidadores e a própria rede de defesa dos direitos e as associações, os conselhos de direitos das pessoas idosas. Então, a gente entende que para a gente qualificar e garantir esse acesso de forma digna e efetiva para as pessoas idosas, é importante a gente reconhecer a necessidade de encaminhamentos para outras políticas. Muitas vezes o professor, a professora está em sala de aula, eu sei, diante de tantas demandas que se tem, mas às vezes há necessidade, a depender daquela pessoa idosa, né, ou da própria identificação de alguma situação de violação de direitos, de encaminhamento para a rede de defesa e proteção, de encaminhamento para acesso a um óculos de grau, ao próprio BPC. Então, a gente tem procurado construir um currículo que envolva esses profissionais, os profissionais das outras políticas, né, no acesso e na garantia de direitos das pessoas idosas. Então, assim, a gente tem colocado como sugestão, né, convidar profissionais do próprio CRAS, do CREAS, né, dos Centros de Referência da Assistência Social, esqueci agora, da local, né, das casas de saúde, e também envolver a família nesse processo. Então, assim, a gente entende que para garantir o acesso educacional das pessoas idosas de forma efetiva, a gente precisa construir e consolidar a política da educação como interface dessas outras políticas, sejam elas de saúde, de assistência social, né, e da própria rede de defesa e proteção dos direitos da pessoa idosa, as promotorias, né, os conselhos de direitos e por aí vai. Pode passar, por favor. E aí eu já vou chegando aqui ao fim da minha fala, mas para a gente abrir para o diálogo, eu gostaria de conversar, de ouvir vocês, até de levar sugestões para a secretaria que eu trabalho, que é a Secretaria Nacional. Tudo que vocês vierem apresentar, eu vou anotar, e isso vai ser pauta de reuniões, e a gente ainda tem um caminho muito longo, né, de construção de efetivação dos direitos humanos das pessoas idosas. E vocês são muito importantes nesse processo. Então, para a gente ir chegando aí na finalização da nossa apresentação, eu evidencio mais uma vez que na oferta da educação das pessoas idosas, é essencial que o diálogo, a construção coletiva do conhecimento e o reconhecimento das vivências dos educandos estejam aliados às suas necessidades e interesses, né? E para isso contar com apoio especializados, né, dos profissionais das equipes que eu já falei aqui, de assistência social, saúde, né, a própria rede de defesa e proteção, e buscar continuamente novas abordagens educativas, contribui para um processo de ensino e aprendizagem mais inclusivo e emancipatório, né, no sentido de garantir que as pessoas idosas tenham acesso a uma educação de qualidade e significativa para as suas vidas. E mais do que isso, né, dar vez para que essas pessoas se coloquem nesse processo, para que elas opinem sobre o processo educacional, para que elas coloquem as suas necessidades, para que garantam autonomia, né, e para que a gente possa construir uma política efetiva, né, para um envelhecimento digno e saudável. Falar de educação das pessoas idosas é falar também da nossa educação, né, é garantir que a gente chegue na nossa velhice com acesso educacional, com a produção do conhecimento,
né, e garantir, né, essa dignidade para todos os brasileiros e brasileiras. Pode? E aí eu agradeço, né, a vocês e me coloco à disposição para a gente continuar conversando, e eu gostaria muito de ouvir vocês, e muito obrigada pela participação. Viu? E perdoe-me aí as interferências, as dificuldades. Eu quero agradecer ao Paulo, né, pela sua disposição. A gente veio aqui para o Semuri, que eu fiquei com receio de fazer em casa e ter interferência de cachorro, do filho pequeno, mas ele se dispôs a vir aqui comigo, me ajudar com os equipamentos, e eu agradeço demais a cada um de vocês pela paciência em me ouvir, e me coloco à disposição para a gente conversar e conhecer vocês. Tá bom? E muito obrigada.